vamos seguir agora, conhecer um exemplo concreto de uma empresa que vem avançando de forma consistente nessa agenda. A RD Saúde é hoje uma das organizações que mais se destacam no país quando falamos de cuidado estruturado com colaboradores e gestão de dados em saúde. E esse trabalho tem gerado aprendizados importantes sobre prevenção, acompanhamento de indicadores e tomada de decisão baseada em dados. Para compartilhar essa experiência conosco, eu convido ela, que é gerente executiva de saúde, bem-estar e benefícios da RD Saúde. Recebam com muita energia do palco do Vitude Summit, ela, Caroline Fenelon! Ai, que nervoso que dá, gente. É muita gente. Eu vou usar uma técnica que eu aprendi com um grande filósofo, enfim, que é meu pai, e uma pessoa muito simples. E aí, quando eu ia fazer trabalho de escola, eu ficava muito nervosa, ele falou assim, olha para as pessoas e imagina que elas estão com mais vergonha que você. Eu falei, mas como que a pessoa vai estar com mais vergonha que eu? Ah, imagina que está todo mundo pelado. Então, está bem engraçado aqui, tá? Queria dizer para vocês que está bem bacana olhar para vocês dessa forma. Mas funciona. Gente, vamos lá. Primeiro, agradecer, é um prazer. É um tema que eu sou, de fato, apaixonada e eu me comprometo em ser o mais honesta e transparente, não vender só um caso bonito, apesar de ser um caso bonito que eu me orgulho bastante também, tá? Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre mim. Então, eu sou a mãe casada com o Marcelo. Eu fui uma das que levantei a mão de que realmente sou apaixonada pelo meu marido. Oh, que fofo. E eu sou casada há 8 anos já, tá? É que ele é o segundo, e o primeiro era tão ruim que aí qualquer coisa do segundo fica muito bom. Então, recomendo que se muda por segundo, que aí vocês vão levantar a mão na próxima. Sou mãe do Fernando, um rapaz de 17 anos. Eu fui mãe muito nova, eu sei que não parece. E da Mariana, uma princesa de 5 anos. Então, eu vivo ali uma criança e um adolescente em casa, emoção não falta. Mãe postiça da Lara, porque a Lara é minha enteada, então nós temos lá o meu, o seu e o nosso, né? E tem um cachorro que eu fiz questão de trazer na foto ali, que é o Tom, que também é filho, né? Adoro cantar, que não significa que eu saiba, mas eu gosto muito. E tenho muitos amigos e 3 afilhados. Isso tudo é para eu sair daqui e vocês me acharem uma pessoa muito legal e a gente ficar amigo, tá? Como carreira, eu sou psicóloga, sou formada pela UMESP, tenho um MBA pela FGV, acabei de fazer a formação em saúde mental das organizações no Einstein, recomendo, muito bacana. E como experiência, trabalhei na Volkswagen, na TIM, nas Linhas Aéreas, e hoje trabalho na RD Saúde, que talvez alguns aqui estejam se perguntando, né? O que raios é a RD Saúde? Mas certamente é um lugar que ou vocês foram hoje, ou vocês foram ontem, ou vocês irão amanhã, né? Eu estou falando da Raia Drogasil, né? Então, é a fusão das 2 empresas, o nome do grupo é Grupo RD Saúde. E aí eu trouxe aqui alguns números para mostrar o tamanho da nossa empresa, né? Então, são mais de 200 anos de história aí somadas as 2 empresas. Gente, por que eu fico olhando para lá? Tem aqui. A farmácia número 1 no Brasil em receita e em número de lojas. São mais de 74 mil colaboradores. 3.400 lojas. Na verdade, esses dados aqui eu trouxe de fevereiro, hoje já são 3.500 lojas. Mais de 51 milhões de clientes ativos, 45 bi de receita bruta. E o NPS, quando vocês passam ali na farmácia, é aquela pesquisa que vocês respondem nos totens, né, de 91, que é um número muito expressivo, uma qualidade de atendimento muito expressiva. E o NPS para o app, para as compras no app, a gente está evoluindo cada vez mais, mas ele é um pouco menor, de 79. E aí, aquele número ali, são 330 farmácias inauguradas no ano de 2025. A empresa tem uma agressividade muito forte de expansão. Para esse ano, a expectativa são de novas 350 farmácias, né? Isso, por si só, já traz um desafio enorme para a gente dentro da área de saúde. Por quê? Porque, imagina o TO,
né, a gente tem um orgulho muito grande de que todos os líderes das novas farmácias, a gente só contrata os cargos iniciais de fora. As demais são todas pessoas promovidas internamente, né? Não tem nenhum gerente dentro de loja, um regional dentro da RD que tenha vindo do mercado. Todos vieram da base. Isso é muito bacana, mas traz uma rotatividade gigantesca para a gente trabalhar, né? E aí, essa é a parte legal, esses números super bacanas, é quase dizer que eu trabalho na Disney da medicação, né? Mas, na vida real, a gente trabalha assim, aqui todo mundo, se passar mal num domingo às 2 da manhã, gostaria de encontrar uma farmácia aberta para comprar uma medicação, certo? Certo, mas aí isso significa que tem alguém trabalhando lá num domingo, 2 horas da manhã. Então, somos uma empresa de varejo, a gente trabalha com escala. O nosso público, os nossos funcionários, 85% da nossa força de trabalho estão nas lojas. E aí é um público num cenário de vulnerabilidade social, né? Em relação à baixa renda, em relação a dificuldades de rede de apoio. Essa é a característica principal da nossa população. E uma outra característica que torna o trabalho todo que eu vou mostrar aqui para vocês mais complexo é a capilaridade. Nós estamos hoje em todos os estados do Brasil, e que as pessoas não têm um cenário confortável nosso lá da matriz, a gente chama de campus, a nossa sede, né? De estar sentado com seu computador, né? A vida é dura nas nossas lojas, etc. Então, a gente tem um desafio muito grande de comunicação. E eu coloco mais um tempero aí, que sempre foi uma realidade, mas que hoje está muito pior, que está relacionado ao número de assaltos nas lojas. Vocês imaginam por conta do quê? Aumentou muito em virtude das canetas emagrecedoras, né? E aí, se eu estou falando de assalto, eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de TEPT, eu estou falando de uma complexidade muito grande para cuidar dessas pessoas todas, tá? Eu vou trazer aqui, a minha missão era que eu trouxesse uma evolução de como é que a gente chegou, e eu vou mostrar no final qual é o nosso mapa de saúde mesmo, para compartilhar as nossas boas práticas com vocês, tá? Então, como é que saúde, como um todo, passou a fazer parte da estratégia? Em 2018, a empresa ela muda completamente a sua estratégia de negócio, né? E aí ela se coloca como uma empresa que quer ser vista como uma empresa. Quando a gente pensa na farmácia, a gente pensa num lugar que a gente vai para tratar uma doença. A RD trabalha todos os dias para ser visto como um lugar onde você consegue fazer promoção de saúde, não um lugar que você associe à doença. E, para fazer isso, o propósito que a empresa estabeleceu é de ser reconhecida como a empresa que mais promove saúde para os brasileiros. Pois bem, não tem como eu fazer isso para fora se eu não começar a fazer isso para dentro. Então, em 2019, acontece uma evolução importante na estratégia, surge a diretoria de saúde dentro da empresa. E aí a empresa amplia uma série de benefícios associados à saúde. Eu estou falando de academia, né, de Gympass, TotalPass, etc. Estou falando de disponibilizar nutricionista, uma série de benefícios associados à saúde. E acontece o nosso primeiro mapeamento de saúde dentro da RD. Então, a gente já, desde 2019, faz a gente chama de perfil de saúde internamente, um diagnóstico das nossas pessoas. O foco aqui, quando ele surgiu, era em fatores de risco, tabagismo, etilismo, prática de atividade física, hábitos alimentares. Esse era o foco do nosso mapeamento. Mas ele foi extremamente importante porque foi com base nos dados desse mapeamento, então, de acordo com o que, de fato, a nossa população tem de necessidade, que surge o Minha Melhor Versão. Minha Melhor Versão, eu sei que muita gente usa esse nome, mas ele é uma marca, uma curiosidade, é uma marca registrada, inclusive, da RD, né? E ele é um programa que traduz o nosso ecossistema de saúde. Aqui, eu faço uma pausa na cronologia para apresentar para vocês o atual. Eu não quis trazer como é que foi, eu já estou mostrando logo como é que a gente tem hoje. Então, a gente concebe ali saúde como saúde integral, esse é o nosso posicionamento, então trabalhamos nas 5 dimensões. Aqui, nesse primeiro, eu trago quais são as soluções que são disponibilizadas para as pessoas em cada uma delas, né? Então, saúde ambiental, eu tenho uma série de parcerias com o nosso time de sustentabilidade. Para a saúde espiritual, a gente disponibiliza ali meditação, yoga. Na social, eu tenho um trabalho muito importante de um time que, inclusive, está dentro, é o meu time, que é o NAF, Núcleo de Apoio ao Funcionário, onde estão as nossas psicólogas clínicas, assistentes sociais, e um trabalho impecável da empresa que, há uns 3 anos, nós colocamos para rodar, que é o Fundo de Emergência.
como eu falei, nós temos um público muito vulnerável e funciona da seguinte forma: todos os funcionários podem fazer uma doação no valor de R$1 até R$30 e a empresa faz um match no mesmo valor doado. Isso vai gerando ali um fundo para a gente apoiar os próprios funcionários com as diversas situações a que eles estão expostos, né? Por exemplo, as calamidades, tudo que vocês puderem imaginar. Tem um comitê, claro, tem regras, mas é algo que apoia muito as pessoas lá e que é muito bem quisto pelos nossos funcionários. Na parte física, benefício academia, a gente inaugurou ano passado uma academia dentro do campus, dentro da matriz, muito bacana, um nível altíssimo de utilização das pessoas, disponibiliza check-up, vacinação e etc. Mas vamos botar foco na saúde mental, que é o que a gente veio para conversar. Então, na saúde mental, a gente tem a jornada, que daqui a pouco eu falo dela, de saúde mental. Tem um podcast de saúde mental no nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo onde a gente centraliza todas essas iniciativas de saúde. E temos uma trilha de letramento disponível na nossa universidade corporativa, tá? Além da saúde financeira e o benefício recentemente lançado também, que é o Niver RD, no qual a gente disponibiliza uma folga aí no mês do aniversário de todos os nossos colaboradores, tá? E aqui são os programas. Então, eu faço ali quais são os serviços, mas eu faço o mapeamento, e, de acordo com os resultados do mapeamento, a gente consegue evoluir nos programas ou surgir novos. Hoje eu tenho esses programas, a jornada de saúde mental, como o modelo que vocês ouviram outras empresas contarem aqui, né? Então, disponibiliza atendimento 24/7 para as pessoas, gerenciamento de casos graves. A gente tem grupos específicos que surgiram de acordo com as demandas das nossas pessoas. Então, a gente tem grupos específicos dentro da jornada que atuam e dão suporte nos casos de violência doméstica, nos casos de ideação suicida e nos casos de dependências químicas e comportamentais. E aí, esse comportamentais é bem recente, a gente está falando das situações das BETs. A gente tem um público muito jovem e que a gente sofre muito com essa realidade lá, então a gente tem um grupo específico. O programa de crônicos hoje, de acordo com o mapeamento, todas as pessoas que sinalizaram cronicidade são associadas ao programa e a gente faz um acompanhamento dessas pessoas, inclusive com disponibilização de médicos, tá? E com isenção de coparticipação para as pessoas que fazem parte do programa de crônicos. Temos um programa focado em mudança de hábito, com foco aí em alimentação, atividade física, mente e sono. A célula de saúde, a gente fala muito daquele desenho que vocês viram no iFood, nosso colega do iFood trouxe, tá? É o mesmo modelo. Inclusive, a empresa que nos apoia com a célula de saúde é a Healthbit, que é do Grupo RD, é uma empresa do grupo, né, da RD, e que também é a empresa que apoia o iFood, então é o mesmo modelo. E temos a jornada da parentalidade também, que ele nasceu com um programa de gestante, então a gente acompanhava toda a gestação das nossas funcionárias. É uma empresa fortemente feminina, majoritariamente feminina. E ele foi evoluindo ao longo dos anos, e hoje, na verdade, ele vai desde aquela pessoa que está interessada em saber qual é o meu melhor método contraceptivo, a gente apoia, até, de fato, a gestação, o nascimento da criança até a primeira infância, e o ano passado incluímos na jornada perimenopausa para apoiar as mulheres também nesse cenário, nesse momento tão agradável da vida da gente, né, mulheres? E aí, então, voltando para a cronologia, em 2020 e 2021, a saúde mental passa a integrar aquele mapeamento de saúde que eu comentei com vocês, que iniciou em 2019. Então, em 2021, foi o primeiro mapeamento, o primeiro perfil de saúde, onde nós incluímos o SRQ20, que muitos devem conhecer, né? Ele é aí um questionário amplamente conhecido para identificar transtornos mentais comuns. E ele passa a integrar a nossa jornada. Isso já em 2021. Muito em virtude, né? A gente tinha acabado de sair, o que aconteceu em 2020, gente? A pandemia, né? Então, deixou claro ali a urgência, a necessidade da gente trabalhar no tema, e a gente precisava entender qual era o cenário de saúde mental das nossas pessoas também, né? Neste momento, a gente faz uma ampliação da jornada, então, a gente trouxe psicóloga clínica, trouxe um psiquiatra, minha psiquiatra está aqui, inclusive, já me medicou ali, está tudo tranquilo, né, doutora Oliana, te amo, que passou a fazer parte da equipe, então, hoje eu tenho um psiquiatra com a gente, né, e a gente faz o primeiro letramento para toda a liderança. Então, fizemos um letramento de saúde mental para toda a liderança.
em 2023, nós fizemos o primeiro diagnóstico de saúde mental corporativa. Então, antes de começar a falar de NR1, em 2023, depois de 2 anos de perfil de saúde mapeado, a gente começou a entender que, assim, vamos entender, ok, temos aqui um cenário da saúde individual das pessoas, mas como está a saúde dos nossos times, né? Como é que está a saúde da organização, a saúde mental da organização? E nós fizemos, e os 2 principais pontos que surgiram para a gente ali como, olha, isso é muito crítico na empresa, foi estigma e sobrecarga. Estigma em relação ao tema de saúde mental, então, dificuldade das pessoas de falar e ser mal visto, como é que vai ser interpretado, o assunto sendo varrido para debaixo do tapete. Né? E sobrecarga, estamos num varejo, né? As pessoas trabalhando a famosa escala 6x1, que, inclusive, nós estamos dando adeus a ela, a empresa está trocando esse formato, por conta dos estudos e de tudo que foi identificado nesses diversos mapeamentos que nós temos feito e dando inputs para a companhia sobre o que está acontecendo com as nossas pessoas. Né? E aí nós lançamos um app que eu comentei com vocês, todas essas iniciativas, imagina, gente, eu comecei falando da dificuldade da gente se conectar, chegar nas pessoas, porque são 74 mil pessoas espalhadas, a mínima parte tem e-mail corporativo, não tem e-mail para todo mundo, então como é que eu faço que a informação chegue? Era um sofrimento, uma dor muito grande, quando alguém contatava e a gente sabe, um afastado, por exemplo, a gente faz todo o gerenciamento, né? E aí descobria que a pessoa nem sabia que tinha uma jornada de saúde mental. Né? Isso gera um sofrimento. Então, a gente lutou muito para ter um local de fácil acesso na palma da mão das pessoas, onde elas conseguissem saber, se inscrever para os programas. Tudo que a gente faz de saúde acontece dentro desse aplicativo. E ele também me gera um score de saúde, né? Então, ele me mostra ali, ele faz uma nota sobre como está a saúde geral das nossas pessoas. Tá? Esse aí é a carinha do app, essa foto é da tela mesmo. Em 2024, quando a gente começou a falar de NR1, a gente lançou o Dia D de saúde mental dentro da empresa. Esse Dia D foi muito importante porque, primeiro, a alta liderança totalmente envolvida foi quem fez a divulgação, inclusive, do Dia D para todas as nossas pessoas. E os líderes com obrigatoriedade de presença na live do presidente e receberam aí, vocês estão vendo esses laranjinhas ali, um kit para que eles replicassem para os times deles, para que a gente garantisse que todo mundo conhecesse qual é o posicionamento. Esse Dia D foi exatamente isso. A RD se posicionou sobre como eu quero ser, né, o que eu vou lutar para ter em relação à saúde mental, o que eu vou trabalhar em relação à saúde mental aqui dentro da RD. Tá? E aí a gente chega em 2025. 2025 foi um ano muito importante e, assim, eu fico feliz de que, vejam, já tínhamos uma série de coisas de saúde mental sendo feitas antes de NR1, mas a NR1, e no começo, tenho certeza que todo mundo aqui olhou e falou, gente, que eu já tenho tanto trabalho, né, tanto BO o dia inteiro, o que é isso? Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que, de fato, vai impulsionar coisas. Na RD a gente já fazia muita coisa, mas agora alguém aqui comentou, se antes surgia a dúvida, mas será que precisa desse tanto, todo esse investimento? Agora não tem mais espaço para dúvida. Né? E em 2025 nós fizemos um trabalho importante na RD. Como são muitas pessoas, a gente costuma pilotar as coisas para ter certeza de que a gente não vai lançar alguma coisa que daqui a pouco não vai funcionar. Então, nós pilotamos com 3 fornecedores para identificar quais fornecedores fariam o nosso mapeamento. Né? Então, pilotamos HSEIT, pilotamos COPSOC e pilotamos o Censo de Saúde Mental da Vitude, que foi o fornecedor escolhido para estar junto com a gente, né? E foi uma experiência, assim, não é porque eu estou aqui no palco da Vitude como convidada, mas é porque eu tenho muito compromisso e respeito com o tema, e foi, sem dúvida, a melhor escolha que a gente poderia ter tomado ali, principalmente pelo suporte posterior à pesquisa. Né? Fazer a pesquisa, teoricamente, é fácil. Teoricamente. Mas o que eu tenho muito orgulho de dizer para vocês é que, no meio de 74 mil pessoas, a gente conseguiu uma adesão de 81% ao mapeamento, e um mapeamento com uma complexidade ainda maior, que era, nós unificamos o nosso perfil de saúde anual e o mapeamento. Então, eu estou falando de 120 questões. Eram 120 questões para as pessoas responderem,
Do censo são 44, mas as demais é porque não faz sentido, vocês devem viver isso na empresa de vocês, as operações reclamarem de vocês fazem muita pesquisa. E é verdade, a gente tem perfil de saúde, tem pesquisa de engajamento, depois pesquisa de não sei o quê, as pessoas não aguentam. Então, para a gente não... Mais uma vez, como os temas são totalmente os mesmos, saúde do indivíduo e saúde coletiva, nós unificamos, mas a parte dura foi essa, em 30 dias, fazer com que 74 mil pessoas aí respondessem a 120 perguntas relacionadas à saúde delas. Como é que a gente conseguiu isso, né? Eu destaco os principais fatores, foi, primeiro, a alta gestão como promotora, falando com todo mundo, falando com toda a liderança. Alta gestão, estou falando do presidente da empresa mesmo, falando com todo mundo de que precisa, é importante, etc. Segundo, comunicação massiva, então, folha, cartaz colado no fundo de loja, display de mesa, todas as redes sociais da companhia, comunicação, não tem muito como fugir disso. Mas eu diria que o principal fator é as pessoas, o nosso perfil de saúde antes do censo, ele já tinha também uma adesão bem positiva, de 70%. Né? A gente conseguiu aumentar um pouquinho mais. O principal fator não adianta você pesquisar e depois não devolver para as pessoas o resultado, não criar plano de ação, e as pessoas elas sentem que eu respondi, aí eu tenho uma questão de crônico, a empresa investe, e aí a gente consegue, de fato, ter um respaldo com programas e etc. Então, esse retorno para as pessoas é o que tem sido fundamental para que a gente consiga garantir o engajamento nas nossas pesquisas todas, tá? Só que aí gerou um incômodo, um desconforto muito grande quando a gente fala de saúde mental, porque eu tenho um monte de coisa solta, né? Estava tudo solto, e principalmente porque a gente teve clareza, estudando mil coisas, conversando com as pessoas, conversando com o meu time. E, esqueci de dizer, em 2025 nós estabelecemos um comitê estratégico de saúde mental. Então, convidamos aqueles líderes mais polêmicos, às vezes polêmicos que tem maior número de pessoas, às vezes polêmico porque é polêmico mesmo, porque a gente já sabe que é o que provoca o problema de saúde mental. Convidamos e formamos ali, são a alta liderança de fato, trouxemos ali uma médica com anos de experiência, está aqui com a gente, com a doutora Raquel. Se alguém quiser resolver o problema de saúde da empresa de vocês, pode procurar por ela ali. Para ajudar a gente a olhar para tudo isso e entender qual o próximo passo, né? O que a gente precisa fazer. E aí o desconforto foi, a gente está muito focado em intervenção, em tratamento. Está faltando uma parte aí do processo, né? Qual é a parte que estava faltando do processo para a gente? E aí nasce essa estratégia que eu vou apresentar para vocês, a nossa estratégia de saúde mental. O censo, gente... Em que momento estamos? Ele foi rodado em novembro. Nós nos associamos à área de engajamento. E aí o resultado do censo será divulgado para todas as pessoas. Então, eles vão receber um relatório por diretoria. Cada diretoria recebe o resultado do seu time. E aí ele será divulgado junto com os resultados da pesquisa de engajamento. E cada líder, cada diretoria terá como missão desenvolver uma ação específica de acordo com os resultados da área que ele obteve. Tá? E essa aqui nasce, então, a nossa estratégia de saúde mental. Né? Então, no centro, a nossa aspiração, o que a gente quer naquele compromisso que eu comentei com vocês, queremos ser reconhecidos como uma empresa promotora de saúde mental. É simples, mas é poderosa, é isso que a gente quer. E se a gente fala que a gente quer ser reconhecido, é porque a gente entende que a gente tem um caminho, né? A gente tem uma evolução. E tudo que a gente estabeleceu aqui foi para conseguir chegar nessa evolução. Então, definimos 4 dimensões. Cultura, não tem como falar de saúde mental se eu não incluir saúde mental, de fato, na cultura. E aí estabelecemos ali por que isso tem que estar na cultura. A gente entende que falar sobre saúde mental é a melhor forma de prevenir, é a melhor forma de você tratar o assunto. Né? Colocar debaixo do tapete, de fato, não vai resolver. Estabelecemos alguns pilares que são inegociáveis para a gente, então a importância do autocuidado e você ser uma referência. Diversidade e combater o estigma, que lembra lá no primeiro diagnóstico já apareceu para a gente como um problema. Equilíbrio, respeito, escuta ativa e compromisso de todos com a saúde mental. Nós definimos, lá naquele dia D, foi compartilhado para todos, qual é a expectativa que se tem dos líderes quando a gente fala de saúde mental e qual é a expectativa que se tem dos times quando a gente fala de saúde mental. É um assunto de todo mundo. Né?
Outra dimensão é monitoramento, então o que você não mede, você não consegue ter certeza de se você está fazendo certo, se o caminho é esse, se está tendo resultado. E aí o nosso monitoramento ele segue nas duas frentes, né? Indivíduo, nosso perfil de saúde, e agora na frente dos times, com o censo anual, até para a gente atender as exigências da ANR. Tá? Na parte de intervenção, é a jornada, que eu já comentei com vocês, que funciona muito bem, a gente tem um sucesso muito grande com a jornada. O que é mais novo é essa parte de promoção e prevenção, a esfera de promoção e prevenção, que aí nós teremos 4 programas específicos para. O primeiro, vocês ouviram aqui, eu não me recordo quem foi, mas falou sobre um programa que o nosso está batizado de RD para o Bem, que é a formação de agentes do bem, né, voluntários, que serão capacitados, serão formados para atuarem como braço de saúde mental nas pontas. Não adianta esse tema de que saúde mental não é um assunto de RH, ao contrário, o RH pouco vai conseguir fazer se fizer sozinho. Né? Então, nós teremos, já está acontecendo, estamos rolloutando a primeira turma. O Integramente nós fizemos em parceria com a Vitude, nesse piloto no ano passado, no qual as áreas identificadas com risco grave, né, no mapeamento, elas receberão um programa de escuta e cuidado in loco. Então, a gente tem toda uma estratégia desenhada. Os psicólogos da Vitude visitaram as 25 lojas, fizemos um trabalho de escuta ativa, fizemos um trabalho com as lideranças, e eu tenho muito orgulho de dizer, foi pouco, quando a gente lançou o programa, eu não acho que vai ter resultado. Quando eu comparo, eu apliquei o censo neles quando a gente começou o trabalho, e apliquei posterior. Todas as áreas que participaram do piloto tiveram os resultados muito melhorados, não é pouco, não, melhoraram muito os resultados, tá? Formação obrigatória em saúde mental para todas as lideranças, porque a gente já tinha lá desde 2022, mas não obrigatória. Agora, além de ser reformulada, porque o que era de 2022 já mudou completamente em 2025, né? 2026, então foi reformulada e passa a ser obrigatória para toda a liderança, e estabelecemos um núcleo de acolhimento pós-assalto. Eu estou falando assim, os números são impressionantes de assaltos por dia, e nós estabelecemos ali todas as áreas, todas as lojas que passarem por essa situação de assalto, todas as pessoas da loja passarão por esse acolhimento em saúde mental. Tá? Então, essa aqui, eu estou dividindo aí com bastante carinho a estratégia de saúde mental. É muito trabalho, claro que tem muito desafio, muito. Vocês imaginam, com 74 mil pessoas, a gente recebe casos que a gente nem imaginava que poderia acontecer, mas que tem sido extremamente prazeroso. E eu fecho trazendo alguns números, só para endossar aí o trabalho todo que tem sido feito. Então, mesmo com tudo isso, saúde mental é o motivo número 1 de afastamento dentro da empresa. Então, os dados que eu trouxe, todos são a média dos últimos 3 anos. Então, 37% dos nossos afastamentos são por CDF. Temos mais de 10 mil ativações na jornada de saúde mental. E aí eu estou falando de 14% do nosso headcount utilizando a jornada. É bastante gente. Uma média nos últimos 3 anos de 35 mil sessões de terapia. E aí eu peguei a média, mas se eu pegar o ano de 2025, eu falo em 60 mil sessões. Tá? Isso só tem aumentado. 815 colaboradores é a média por ano aí, apoiados pelo fundo de emergência que eu comentei com vocês, com valor aí de 873 mil por ano para apoiar essas pessoas com o fundo. O nosso núcleo de acolhimento ali anual faz uma média de 2.200 atendimentos. Aí eu estou falando, gente, só para vocês ficarem um pouquinho com dó da gente. O meu núcleo, eu estou falando de 3 pessoas, tá? Esse grande núcleo. Porque vocês podem estar pensando, eles são ricos, né? Não, eu tenho uma estrutura extremamente enxuta, a gente tem que ser bem criativo lá para conseguir fazer tudo isso, bem criativo. E o nosso score de saúde, que é aquela metodologia validada cientificamente que eu comentei com vocês, é de 62,3 do funcionário, o que parece pouco. A gente teve um crescimento de 2024 para 2025, mais 1 ponto de crescimento num país que está adoecido em saúde mental, em saúde física, em obesidade, é bastante coisa e mostra que os nossos programas têm ajudado, pelo menos, a controlar
os times que estão lá, as pessoas que estão lá conosco, tá? E do Censo eu trouxe, eles têm 9 indicadores, eu trouxe 4 indicadores aí para compartilhar com vocês. Organização do trabalho, que eu não preciso nem explicar, porque o Gustavo já me ajudou, já deu uma aula sobre, 0,15, quando eu pego a média de mercado Vitude do varejo é 0,13, então a gente está um pouquinho acima da média. Segurança psicológica, estamos na média do varejo, 68, igual. Propensão a burnout, estamos abaixo, então 5,19. O varejo hoje é 8. E o índice Vitude de saúde mental nosso é 74, que é exatamente como a média de mercado geral. E no varejo, a média do varejo é 72. Tá? É isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para que vocês façam jornadas incríveis de saúde mental para as pessoas. Eu deixo aqui os meus contatos. Então, tem meu LinkedIn, o Instagram. O Instagram já aviso que é pessoal, mas como eu sei que vocês me adoraram, a gente vai ficar amigo. Então, vocês podem se conectar ali que a gente conversa, tá bom? Obrigada, viu? Uou! Carol, que arraso! Você mandou muito bem. O que é isso?